5 hábitos para você mudar de vida. E esses hábitos devem fazer parte do seu estilo de vida. Devem ser hábitos estruturais que vão formatar a sua personalidade, o ambiente que você vive. E não pense em desenvolver esse hábito em 21 dias. São hábitos que vão fazer diferença tanto na sua vida, da sua família e de quem você convive. Então o primeiro hábito aqui que eu vou trazer, eu vou chamar de o tripé da vitalidade. Por que o tripé da vitalidade? Porque você já ouviu falar várias vezes desses 3 hábitos ou cuidados que a gente tem que ter para formatar o nosso estilo de vida e ter saúde, qualidade de vida, se sentir bem com a gente mesmo. Qual que é o tripé da vitalidade? O hábito de ter boas noites de sono, se alimentar de forma equilibrada e fazer exercício físico. Eu já comecei com esse que é óbvio, esses 3, né? Esse tripé da vitalidade, porque você já ouviu isso várias vezes. Você já ouviu dos médicos, de professores, já viu em reportagens, já viu em pesquisa, já viu em estudo científico, que a gente precisa ter boas noites de sono, uma alimentação equilibrada e praticar exercício físico. E eu não vou me aprofundar muito neles, mas é óbvio que esses 3 andam em conjuntos, né? E você vai perceber que os outros hábitos aqui, desses 5, eles também andam em conjuntos, um influencia o outro, né? Mas pensando aí no tripé da vitalidade, por que é tão importante? Porque é esse conjunto que vai fazer a sua máquina funcionar. E a sua máquina é o seu corpo e a sua mente. Tanto é que essa é a ideia do canal, né? E esse foi o motivo de eu ter decidido fazer educação física. Pensando na expressão educação física, eu entendo que é o ser humano se desenvolver por completo. Em todas as recomendações que você encontrar por aí, você vai ouvir falar sobre isso. Ter boas noites de sono, uma alimentação equilibrada e praticar exercício físico. E eu coloquei esses 3 apenas no primeiro hábito, porque você já ouviu isso várias vezes e esses 3 andam em conjunto. Se você fazer muito exercício físico, mas não se alimentar e não ter boas noites de sono, não vai adiantar nada. E vice-versa, né? Qualquer um desse tripé que você mexer, você vai balançar o seu estilo de vida. É importante que esse tripé esteja bem desenvolvido, bem estruturado e um engajando no outro para que você possa conseguir os resultados. Mas qual que é o segundo hábito? E caso você seja novo por aqui é o canal do Projeto NeuroJohn. O objetivo é saúde e qualidade de vida sem extremismos. Eu sou o João Carlos, professor de Educação Física, e se faz sentido para você, dá um like e se inscreve no canal. O segundo hábito é o autoconhecimento. Você tem que ter o hábito de se conhecer. Porque não adianta você ter uma meta, ter um alvo, não, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, se você não sabe onde você está. Por exemplo, imagine que eu tenho o alvo, a meta daqui 1 mês chegar no Canadá e o meu meio de transporte é um chinelo de dedo. Será que eu vou conseguir? Ou a minha meta, o meu alvo é pegar uma trilha com vários buracos que o ideal seria um meio de transporte, um carro 4x4. Só que eu vou com uma Ferrari. Será que eu vou conseguir? Então é importante entender qual que é o seu meio de transporte. E o seu meio de transporte envolve o seu corpo, a sua mente, o que você carrega, qual o seu histórico, quais suas qualidades, quais são suas circunstâncias, quais são as suas capacidades. Porque na vida a gente vai passando por fases. A infância, a adolescência, o início da vida adulta, a meia-idade, depois a idade avançada. Em que período da vida você está? E cada período da vida a gente tem uma capacidade. E a gente também tem as limitações. E tem aquilo que a gente desempenha melhor, tem aquilo que a gente tem mais dificuldade, tem aquilo que a gente vai ajudar outros e tem aquilo que a gente vai receber a ajuda de outros. Então quando a gente começa a entender em que momento da vida a gente está, mais fácil a gente lida com as circunstâncias que estão em volta e a gente consegue alcançar os resultados que a gente deseja, tanto em curto, médio e longo prazo. Por isso que o hábito do autoconhecimento faz muita diferença. E se você observar aí na história, na literatura, os grandes sábios do passado, eles dedicavam muito tempo para reflexão, para meditação. E até hoje isso é recomendado por especialistas, a ciência já comprovou a importância de você dedicar um tempo para isso. E o autoconhecimento vai te ajudar a entender todas as circunstâncias. E é claro que tem várias formas de fazer esse autoconhecimento. Você pode fazer uma meditação numa caminhada, você pode usar a técnica do Mindfulness, que é a atenção plena, né? Tem até aplicativo para você desenvolver essa prática e acompanhar como é que está sendo o seu progresso, mas também você fazer anotações, você colocar de forma estruturada o seu projeto, o seu plano, entender as circunstâncias que você está. E o autoconhecimento ele faz parte da nossa vida em vários aspectos. Por exemplo, quando você vai no médico, ele pergunta quem é você, sobre as suas circunstâncias atuais. Isso faz parte do autoconhecimento. Quando você vai numa entrevista de emprego, também tem perguntas que vai envolver o seu autoconhecimento. Quando você está conhecendo alguém, querendo entrar no relacionamento, a pessoa vai querer saber quem é você. E isso envolve o autoconhecimento. Enfim, o autoconhecimento envolve vários aspectos da nossa vida. E para entender melhor, se você quiser aprofundar nesse assunto, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre o autoconhecimento. Aí você dá uma olhadinha aí no card aí para poder se aprofundar nesse ponto. Então é muito importante que o segundo hábito para você estruturar a sua vida e ter uma transformação significativa é ter o hábito do autoconhecimento. E isso acontece periodicamente, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, para você se entender para onde você tá indo e quais ajustes você precisa fazer para alcançar o resultado que você deseja e ter uma vida plena, né? Saúde, bem-estar, qualidade de vida.
o terceiro hábito que vai fazer toda a diferença nesse processo, nesse projeto, para você mudar a sua vida e alcançar saúde, qualidade de vida, bem-estar e a felicidade, é você exercitar o seu cérebro. Exercite o seu cérebro com frequência. Ajuda a desenvolver o seu cérebro. Do ponto de vista físico, metabólico, esquelético, chega uma hora que tem um limite que a gente se desenvolve, né? E depois dali pra frente o corpo vai fazendo uma manutenção e conforme a idade vai avançando, o nosso corpo aos poucos vai definhando, né? A gente vai envelhecendo. Só que do ponto de vista cerebral, da nossa mente, da nossa personalidade, das nossas características cognitivas, a gente sempre pode estar desenvolvendo. Como diz aquela frase, né? Jovens, envelheçam. Então tem muitos benefícios e vantagens na juventude. Porém, conforme a gente vai envelhecendo, também tem muitas vantagens. Porque a gente vai amadurecendo. É muito estranho quando a gente vê alguém com mais idade com atitudes infantis. Então a ideia é que a gente continue amadurecendo. E para isso, para a gente se desenvolver como ser humano, ou como o pessoal diz, né, se tornar 1% melhor a cada dia. E não é o melhor no sentido de ser melhor que outras pessoas. É no sentido de se desenvolver como ser humano. E como é que a gente faz isso? Existem várias formas de fazer isso. Mas o resumo é que sempre busque desafiar o seu cérebro. Muito parecido com o exercício físico, o exercício para a gente desenvolver os nossos pensamentos, a nossa personalidade, são aquilo que nos testa. E geralmente são aprendizados novos. Então a gente pode fazer isso por meio da escrita, por meio da escuta, por meio da prática, por meio de cursos. Então sempre esteja aprendendo coisas novas. Por exemplo, muita gente saiu da escola e nunca mais pegou na caneta e no papel, ou nunca mais leu um livro, ou nunca mais se desenvolveu para aprender coisas novas. Principalmente se entrou numa profissão que é repetitiva e manual, né? Então é muito importante ampliar o seu acervo cognitivo, o seu vocabulário para você continuar se desenvolvendo. E é claro, né? Se tornar a pessoa que você deseja, né? Aí vai os seus princípios, seus valores, as coisas que você acredita. Mas aí por meio de livros, por meio da música, da cultura, da arte, por meio de aprender um idioma, aprender um instrumento, por meio da escrita, como a gente já falou. Então é muito importante estar exercitando o seu cérebro para você continuar se desenvolvendo. Porque esse é um dos aspectos que a gente tem na nossa vida, que a gente continua desenvolvendo. A gente não vai chegar no momento e vai dizer assim, puxa, eu não consigo mais aprender nada. Meu cérebro aqui, meu pendrive já está no limite. A gente sempre consegue fazer novas conexões e realinhar, reeditar, reatualizar as edições que a gente já teve, né? Ou reaprender aquilo que a gente já fazia antes, né? Um exemplo simples, às vezes você pegou um livro para ler. Daqui 5 anos você pega esse mesmo livro e vai ler novamente. Aí você tem novos insights, novas conexões, porque você já é outra pessoa. Ou como diz, né, aquela frase, né? O mesmo homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Porque a gente continua em processo de amadurecimento, de crescimento. Por isso, exercite o seu cérebro. Toda semana aprenda coisas novas, escolha um livro para ler, uma música, um filme, mas aquilo que vai fazer você se desenvolver, aquilo que testa suas capacidades, ou que você aprende coisas novas, ou que você pratica, né, como a dança ou tocar um instrumento, isso ajuda você a desenvolver neurologicamente falando. Mas também cognitivamente falando e pensando nas suas qualidades, né? Desenvolver a sua personalidade. A gente sempre pode ampliar e melhorar nossas qualidades ou aprofundar as nossas qualidades. Então, o terceiro hábito que vai fazer toda a diferença para a gente se desenvolver e mudar a nossa vida é exercitar o nosso cérebro. Muito cuidado com o detalhe. Muito conteúdo que a gente tem hoje está piorando o nosso cérebro, está piorando as nossas qualidades, está piorando o nosso sistema cognitivo. Seja consciente nesse conteúdo que você está escolhendo. Tenha a intenção de escolher esse ou aquele conteúdo, né? Não caia na armadilha de se deixar levar para os conteúdos que você está consumindo, né? Escolha conteúdos que vai te levar onde você quer chegar. Inclusive para relaxar, se divertir, né? Claro. E aí se você tá vendo esses hábitos, já viu vários no YouTube, fica pensando como é que eu vou colocar em prática, eu sei que eu preciso fazer essas mudanças, mas tem tanta coisa para organizar, eu criei um método chamado Neuro 7, que é em 7 passos você vai colocando em prática e fazendo as mudanças que você precisa na vida. Não é uma fórmula mágica, você não vai resolver isso do dia pra noite, mas são passos práticos para você ter uma direção, um caminho de como fazer isso, um passo a passo. O link vai estar aí na descrição, aí você dá uma olhadinha. Qual que é o quarto hábito? A gente tá chegando no final, ó. Bora? É você ter o hábito de desenvolver a sua inteligência emocional. Por que ter o hábito de desenvolver a inteligência emocional? Então a gente não tem o controle se vamos ter as emoções ou não vamos ter as emoções. O que a gente controla é a intensidade das emoções e quais são as ações que a gente vai tomar relacionadas a essas emoções. Então a inteligência emocional faz muita diferença na nossa vida. Principalmente, muitas pessoas se colocam dentro de uma caixinha ou de um estereótipo e às vezes foi coisa que ela ouviu de alguém no passado e ela aceitou aquela característica e vestiu como se fosse algo dela mesmo, né? Por exemplo, algumas pessoas
Algumas pessoas têm a tendência a dizer, eu sou assim mesmo e não vou mudar. E não é bem assim, né? É bem claro assim, não precisa nem de um estudo científico, que a gente muda ao longo da vida, em diversos aspectos, inclusive. E aí uma das coisas, o começo, o início pra gente entender como desenvolver inteligência emocional é a gente ter ciência de quem nós somos. Que a gente viu lá no autoconhecimento, a gente viu que esses hábitos se entrelaçam, né? E uma das formas de a gente conhecer quem nós somos é um conceito muito bem conhecido, muito bem aceito, que é os traços de personalidade da Big Five. Big Five são 5 características, 5 traços de personalidade, né? Um deles, por exemplo, só para ficar fácil de entender, é a extroversão. Então esse é bem fácil de entender, né? E esses traços são como se fosse uma temperatura, né? Alguns são um pouco mais, outros são um pouco menos, né? Mas ninguém é só uma coisa ou só outra, né? Por exemplo, ninguém é só extrovertido ou só introvertido. As pessoas têm a tendência a ser mais extrovertidas ou mais introvertidas. Ou mais extrovertidas em algumas coisas e mais introvertidas em outras. E por que é importante conhecer esses traços de personalidade? Que são características nossas, né? Do indivíduo, que é isso que nos identifica. E é assim que a gente consegue se tornar autêntico, quando a gente sabe qual é um dos nossos traços de personalidade, né? E várias outras coisas que aí envolvem o autoconhecimento. Mas, por exemplo, ao entender, por exemplo, se eu sou mais introvertido ou mais extrovertido, eu vou entender por que as minhas emoções são daquele jeito. Porque, de acordo com os nossos traços de personalidade, é que a gente vai ter as emoções A, B ou C. Por exemplo, outro traço de personalidade é o neuroticismo, que são pessoas que têm um ponto de vista mais crítico, são mais precisas e aí mais detalhistas. Só que aí o que acontece? O neuroticismo pode conduzir a você a ter diversas desavenças com as pessoas, vários atritos com outros. Então, quando você se conhece o seu traço de personalidade, aí você sabe se o que está te deixando emotivo, emocionado, com raiva, impaciente, desconfortável, alegre, feliz, triste, está relacionado com o seu traço de personalidade, está relacionado com a circunstância, está relacionado com a pessoa A, B ou C, está relacionado com a fase que você está passando. Então você começa a entender. E aí isso ajuda você a desenvolver a inteligência emocional. Porque inteligência emocional, né, a gente entende como inteligência, é claro que tem vários conceitos, né, mas aqui para ficar de maneira prática, a gente ter conhecimento de algo e colocar em prática. Então, de maneira geral, né, de maneira razoável e superficial, inteligência seria isso. Então, quando a gente conhece as nossas emoções, a gente entende por que a gente reage desse jeito ou daquele jeito. E aí ter o hábito de buscar desenvolver a inteligência emocional ajuda a melhorar a nossa saúde e qualidade de vida e também o nosso bem-estar e em busca da felicidade, por exemplo. Então é importante a gente ter esse hábito. Esse hábito é estrutural ao longo da nossa vida, até porque as nossas emoções flutuam ao longo da nossa vida. Então, às vezes, a gente pode estar impaciente, com raiva, com irritabilidade. E aí, quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente percebe que isso não é uma característica de quem a gente é. A gente, de repente, está mais irritado ou com menos paciência, mas o motivo é porque a gente não teve boas noites de sono. É porque a gente não está se alimentando bem. Ou porque está fazendo um tratamento médico, aquele remédio me deixa mais impaciente. E assim por diante, né? Então a inteligência emocional faz com que a gente entenda que emoção está vindo e como a gente pode fazer um ajuste nessa emoção, para que a emoção não vire uma ação e alcance o resultado que a gente não deseja. E aí que está o controle das emoções, né? Então o homem que consegue, né, o ser humano que consegue controlar suas emoções e não tentar impedir que elas existam, mas sim entender por que elas surgiram e como controlar essas emoções. Então, alguém que tem a característica de ser manso não é alguém que não tem emoções. É alguém que tem autodomínio. E o autodomínio é uma das características de quem tem inteligência emocional. Mas essa característica do autodomínio não é uma emoção, é uma qualidade que a gente desenvolve no dia a dia. Então, o hábito de desenvolver inteligência emocional vai ajudar a diminuir a nossa ansiedade, o nosso estresse, evitar conflitos, ou quando esses conflitos existirem, a gente vai saber como lidar com eles. Então, o hábito de ter inteligência e desenvolver a inteligência emocional vai mudar completamente a nossa vida. E aí, terceiros não vão tirar a nossa paz. Porque é a gente que controla as nossas emoções. Porque as nossas emoções são de dentro para fora. Então, por exemplo, um exemplo simples, né? Se a gente está no trânsito, aí alguém começa a brigar comigo no trânsito, começa a falar um monte de palavrão, né? Xinga sua família, por exemplo. Quem não controla suas emoções vai ficar completamente ofendido e talvez até parta para uma ação que depois se arrependa, né? Quantas vezes você não viu no trânsito aí, na estrada, as pessoas tentando tirar a vida de outras por causa de uma briga, uma desavença ou por causa de palavras, né? Agora tem até uma frase da música, acho que é do Charlie Brown Jr., que fala assim: o homem que tá em paz não quer guerra com ninguém. Isso é um exemplo de inteligência emocional.
E agora nós vamos para o quinto hábito. Estamos chegando no final, hein? Mas é importante entender um ponto. Se você perceber esses hábitos, não são os hackzinhos para você alcançar um resultado milagroso, né? Por exemplo, acordar de manhã às 4 da manhã e tomar um banho gelado. Não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença são mudanças estruturais. Por isso que esses 5 hábitos é que fazem muita diferença. E apesar de um hackzinho ter algum resultado importante, mas se você não fizer as mudanças estruturais, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar como se estivesse numa areia movediça. Então, por exemplo, é como tomar um suplemento, né? Tomar creatina, whey protein ou alguma coisa assim, né? Um pré-treino, que o pessoal tem o costume agora de tomar pré-treino. Mas se você não tiver os hábitos saudáveis, não adianta tomar esses suplementos. Porque como o nome já diz, é um suplemento. Então, o foco para mudar de vida é pensar nas mudanças estruturais. Então, óbvio, precisa ser dito. E aí você focando nas mudanças estruturais, em curto, médio e longo prazo, é isso que vai fazer diferença. É isso que vai gerar valor. Então vamos para o quinto hábito. O quinto hábito é você desenvolver a resiliência. Ter o hábito de ter essa virtude. A resiliência não é um sentimento, não é uma qualidade, é uma virtude. A gente pode passar a vida inteira sem desenvolver resiliência. E a resiliência é o contrário de vulnerabilidade, né? O pessoal está usando a expressão aí vitimismo, né? Mais ou menos parecido. Só que o que acontece? A resiliência, durante a vida, a gente vai passar por vários desafios. Um exemplo muito prático que aconteceu recentemente. Todos nós, no mundo inteiro, vivenciamos a pandemia. Alguns passaram pela pandemia de maneira tranquila e seguiram em frente. Outros passaram situações desafiadoras na pandemia, pararam na UTI e saíram melhores desse período de pandemia. E outros ficaram tão impactados com o que aconteceu que saíram da pandemia e estão precisando de ajuda até hoje. Então essa é a lógica de a gente ter a resiliência, a capacidade de lidar com diversidades. E um dos aspectos para lidar com isso é primeiro a gente ser realista. Hoje, por causa dos diversos conteúdos, ter um acesso a diversas bolhas diferentes, as expectativas estão ficando irrealistas. Um exemplo simples. Muita gente está querendo ter a barriga tanquinho. Só que a barriga tanquinho, um dos fatores é genético. Muita gente está querendo ficar no shape do Arnold Schwarzenegger ou do Ramon Dino. Mas um dos aspectos de ter aquele shape é genético. Então é irrealista eu ter expectativa de alcançar esse resultado. A gente também pode aplicar isso na questão financeira, na questão familiar, na questão em vários aspectos da nossa vida. Então quando a gente parte do pressuposto que precisamos ser realistas, aí a gente já começa a desenvolver a resiliência. Mas desenvolver a resiliência não tem a ver com ser pessimista, que aí é o outro extremo. E aí também é o que aconteceu com muitos na pandemia, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque a vida é cheia de desafios. A gente vai lidar com desafios na vida. Então sempre quando a gente tem esse hábito de estar consciente e ter clareza de que a qualquer momento um desafio pode surgir, qual que é a nossa circunstância, a gente se preparar para o pior, mas esperar pelo melhor, a gente vai ajudando a desenvolver resiliência. E aí, como a gente falou, todos esses hábitos estão entrelaçados. Porque um dos hábitos que ajuda a desenvolver resiliência é o exercício físico. O exercício físico é uma simulação da resiliência. Porque você testa os seus limites, você faz o teste de percepção da dor, percepção do desgaste, percepção da falta de oxigênio, percepção da falta de força muscular. Você simula tudo isso dentro do exercício físico. Então o exercício físico é uma vacina para os desafios que a gente tem. É uma vacina para o sofrimento, por exemplo. O exercício físico é uma das principais características para a gente desenvolver resiliência. Mas outra característica é o autoconhecimento, como a gente viu que é o hábito 2. E outra característica é a inteligência emocional. E outra característica é a gente exercitar o nosso cérebro. Então quando a gente começa a ter essas características em torno da nossa vida, como parte estrutural da nossa pessoa, de quem a gente é, as coisas que estão em volta nos afetam menos. Porque a gente entende, a gente tem clareza por onde a gente está passando. Isso significa que a gente não vai sofrer? Claro que não. Um atleta, por exemplo, quando ele treina para as Olimpíadas, né, leva 4 anos de treino ele se preparando para chegar então à esperada temporada das Olimpíadas. E aí no processo das Olimpíadas, apesar de ele saber exatamente o que ele vai passar ali, que vai ser difícil, que vai ter adversários, que vai ter concorrentes, que ele vai ter que dar o máximo que ele puder para conseguir alcançar o melhor resultado possível, mesmo assim ele sofre nesse processo. Mas por ele ter passado por um treinamento adequado, ele chega até o final. É claro que aí resultado não vão ser iguais. Então às vezes tem pessoas que treinaram mais do que outras. Mas o vencedor, quem teve a vitória, foi aquele que treinou menos. E aí a gente volta nas expectativas realistas. O objetivo não é a gente ser melhor que qualquer outra pessoa. O objetivo é a gente se desenvolver como ser humano e se tornar melhor do que a gente foi ontem. E amanhã do que a gente foi hoje.
E aí quando a gente vê todas essas características e tudo que tem que ser feito, pode ser que você esteja um pouco perdido. E aí, como eu comentei, tem o método Neuro7, que tem o passo a passo. Aí você clica no link da descrição, que vai mostrando, vai te acompanhando como você vai alcançar, né? Como é muito difícil as pessoas hoje, de maneira geral, ter acesso a um psicólogo, um personal trainer, um nutricionista e assim por diante. Aí eu criei esse método para simplificar, porque tem muita informação na internet, essa bagunça, né, de conteúdo, e aí as pessoas, de maneira geral, o público em geral, para organizar isso fica mais difícil. Então eu criei esse método para que você possa conseguir alcançar seus resultados, e o preço está muito acessível, porque a ideia é ajudar mesmo as pessoas a conseguirem alcançar esses resultados. E se faz sentido para você, dá um like, se inscreva no canal, e a gente se vê nesse próximo vídeo.